Gabriel? Sou o Gabriel dos Animais, suplente de vereador na cidade de São Paulo, pelo PSOL e ativista da causa animal. Quando você fala que a economia do Brasil está destruída e você se reconhece como um cara de direita, eu queria lembrar 2 pontos importantes aqui, que são até matérias bem recentes, Pablo. Hoje, pela manhã, saiu uma notícia na CNN, no dia 20, que é o dia que está sendo gravado esse debate, de que todas as bolsas de valores no mundo estão despencando no dia de hoje, diferente do Brasil, que se destaca pela sua estabilidade. O dólar, inclusive, está no valor mais baixo dos últimos anos, no atual governo do Lula. Viva o Trump! Mas o que me preocupa mais é num país como a Argentina, governado pela extrema-direita que você defende, que as pessoas estão passando fome, ao ponto de que tem denúncias na imprensa da Argentina, Pablo, de que tem gente matando gato para ter o que comer. Tem gente matando animal para ter o que comer por conta de um governo que quer as pessoas cada vez mais miseráveis para garantir o lucro dos amigos, o lucro de poucos. E é esse modelo político que vocês da direita defendem. Eu não sei se você lembra, quando você tentou ser prefeito de São Paulo, mas não sabia nem chegar no Jabaquara, teve um candidato a vereador do seu grupo, o Rubinho Nunes. O tipo de projeto que vocês defendem, e esse vereador apresentou na Câmara Municipal, era um PL que queria multar quem tentasse doar comida para quem está na rua passando fome. Na verdade, É desumano, tão simples. cara. Posso falar, comentar isso aí? Não, pode comentar. Você tem que dar no albergue, senão você vai deixar a cidade proliferada com 80 mil pessoas. E tem vaga para todo mundo, Pablo? É óbvio que tem. Não tem nem Você estrutura. sabe já que o pisou governo... no albergue? Você já foi com o Felipe Sabará e já tirou 3.800 Eu fui assessor pessoas da da bancada cidade. do PSOL na Câmara Municipal. Deixa eu só te ajudar então, já que você está falando. Tem uma... É sucateado, cara. Na verdade, só comentar isso aqui. A questão que foi levantada do Rubinho é muito simples. Não é evitar a comida, é dar a comida no lugar certo. Que a cidade estava parecendo um apocalipse zumbi. São Paulo virou a capital mundial de morador de rua. 1 bilhão do orçamento de 120 bilhões é para ficar mantendo gente na rua. Tem alguma coisa errada nisso aí. Também. Como você chama? Ergon. Ergon. Isso mesmo. O que é o significado de ergon? Trabalho, em grego. Trabalho? Trabalho. Sou trabalhador, Pablo. Uau. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que o Lula está ultrapassado, mas eu fui listando aqui alguns lugares de investimentos em tecnologia. Queria trazer aqui para a gente poder refletir. Fica à vontade. O primeiro deles, o PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bilhões de reais. ECA Digital, que foi uma revolução na perspectiva internacional de proibir que criança com 13 anos de idade tenha acesso à rede social e que de 13 a 16 tenha conta parental, que eu tenho certeza que você vai concordar que é uma coisa importante. Tem muita coisa errada na internet e a gente precisa acompanhar o que as crianças Pelo estão menos expostas. 50% do fluxo da internet é de pornografia, de tudo. E a gente precisa proteger as crianças, eu imagino que você Proteger concorda. todo mundo, porque isso aí diminui mas especialmente a produtividade criança. das pessoas. O ECA Digital, por A exemplo, pornografia veio diminui desse 30% governo da Lula. produtividade cerebral. O pra você ECA ter Digital noção. veio desse governo Lula. Muito do debate também. Por que ele não de investiu investimento para em tecnologia limitar as que o bets CNPq. com tanta tecnologia? Acho que a gente tem que defender. Você topa aqui comigo propor que o presidente da República, independente de ser o Lula ou alguém que Sim. você não gosta, taxar e fechar as bets no Brasil? Porque Pra eu que acho que é uma taxar? proposta. Você vai fechar, é só fechar. Taxar enquanto não fecha e fechar quando poder É muito fechar. simples, faz igual nos Você Estados topa? Unidos, coloca num estado só, põe lá em Brasília topa? para ele jogar, ué. Então a gente topa Põe em aqui Brasília, claro, põe Então, em Brasília, maravilha. põe em Brasília, junto. O igual em presidente Nevada. Lula deu uma entrevista recente dizendo que Óbvio, quer fechar as porque- bets no Brasil. Porque Elas atacou são criminosas. o varejo do Brasil. Elas são criminosas. Exato, É para sim. proteger a economia. Sim, para proteger os votos. Então o Lula não é ultrapassado. É muito ultrapassado. Ah, que isso. Você fez uma bela propaganda eleitoral aqui, não seria estar no prazo ainda. Faculdades não formam mais pensadores. As faculdades são usadas para manipular a mente dos mais vulneráveis e esse governo, que tem um analfabeto praticamente funcional no governo, ele entendeu como é que faz para manipular com grandes ditaduras a questão de um povo através do ensino, através de cartões, através de coisas que ele aprendeu ao longo do tempo para tirar as 3 derrotas que ele teve de eleição. Ele aprendeu a usar o maior mecanismo, que era para ser inocente, era para formar pessoas intelectuais, agora só tem massa de manobra. Bom, Como que você Marçal, chama? É Juliana. Tudo bem? É bem. Tem Então, problema em Marçal, pegar na minha mão? Não, é porque eu não vou defender, não vou cumprimentar quem defende contra a ciência no nosso país. Eu sou a favor da ciência. Bom, você está falando que as universidades só formam massa de manobra quando a gente está dizendo Em de sua maioria, universidades sim. que produzem tudo que a gente pensa quase, tudo Fala que a de um gente grande tem de pensador processo. que não é de ideologia política agora. Eu estou falando de Fala um aí. desenvolvimento científico. Fala um da década de 90, Marçal. 2000, 2010, 2020. Fala um Sim, aí. vamos voltar na pergunta, né? A pergunta é A essa. gente está falando, não, você está falando que não desenvolve Fala um grande pensadores. pensador. A Unicamp hoje tem o maior e mais complexo Ixi, acelerador de partículas. que Eu quero ir lá. desenvolve. Então,
não. Você tá falando de ciência, eu tô falando de gente que fica pintando cabelo de vermelho. Mas a ciência é feita por sovaco pensadores. cabeludo, filosofia. A ciência é feita por pensadores. Você fala que os pensadores são uma... Tô falando de outra turma. Você gosta Unicap, de acusar as pessoas me de usar perdoe. droga, né, Marcelo? Não, acuso Você não. gosta de Não acuso acusar, não. É você o Trump que gosta. tá Depois tremendo as vem bases aí, aqui né? de alguém. Né, gente? Depois vem É de alguém. Quem é que é. vocês estão morrendo de medo do Trump Pra vir além aqui disso, buscar alguém? Marçal, foi na com USP que se narcotráfico. desenvolveu um remédio que agora pode fazer pessoas tetraplégicas Só voltarem com a andar. gente da ciência, ó. Um beijo. No Essas Ceará, foi a filosóficas- Universidade do Ceará filósofos. que descobriu que a pele de tilápia, que é jogada no lixo, pode ser usada 2%. para queimadura. E aí o Marçal faz esse debate de separar, né? Falar que a universidade não produz pensadores, poucos, né? muito poucos. Que a esquerda, humanas, é massa de manobra. Vocês tinham que pagar a mensalidade para começar, para ficar filosofando. É. Você não conseguiu entrar na universidade Foi pública, mesmo, a eu gente tá fui um falando isso, derrotado. né? Aí é fácil falar que tem que pagar mensalidade. Realmente. Eu estudo, né, na Realmente, humanas, eu tenho que obviamente, confessar que e a grande ciência arrependimento. e os pesquisadores, Eu queria Marçal, ser jogador de futebol, não fui. Eu queria entrar na faculdade pública, não entrei. Que pena. Que pena. Que pena. A ciência e a pesquisa em humanas andam muito juntas. Na universidade, eu sei que você não gosta quando a gente fala de humanas, que produz pesquisa intelectual, etc. Porque Intelectual bosta, né? a Intelectual gente, bosta. a universidade produz pessoas Militantes. críticas. Pessoas críticas, militantes que lutam pela universidade. Inclusive, agora, a USP está numa forte greve de trabalhadores e estudantes para lutar contra o seu projeto privatista de universidade, que é colocado dentro das universidades Não, é públicas. só o filho de rico Esses pagar, os pobres trabalhadores- continuam de graça. Esses trabalhadores e estudantes produzem também pensamento contra a extrema-direita, É o seguinte, contra os bilionários que Ou você seja, coloca. você É não por tem... isso que a gente está na Tudo universidade. que você tem na sua casa foi um bilionário que produziu com os trabalhadores. Não, foram os trabalhadores que eles produziram não produzem sendo sozinho? explorados pelos bilionários. Por que eles não produzem Porque, sozinho? Marçal, eu não sei se você sabe, a gente vive no sistema capitalista, em que, Não, a em gente que não os vive no sistema trabalhadores, a capitalista. gente Você vive. fica atacando esse Não, a sistema gente na sua vive- cabeça. Gente, a gente Eu vive sou num sistema governalista, você é capitalista. comunista Eu e sou acho que o cientista sistema é social, capitalista. mas não precisa estudar ciências sociais para saber que a gente vive no capitalismo, né? Em Não, que os você vive no trabalhadores capitalismo. produzem tudo que a gente faz. E o interesse dos capitalistas é que Vocês, você seja bilionários- comunista, pra você ser sempre um idiota na Terra. não. Pra você não tomar conta da sua vida e dar sua vida pra um cara igual o Lula, fuder você e seus parentes pra sempre. Não, Marçal, nós comunistas, a gente luta Ah, você contra é comunista? bilionários, com certeza, contra bilionários como você, Vou usar meu que iPhone, mantém os seus comunista. trabalhadores em situação precária, que tem vários processos trabalhistas contra você, que teve um trabalhador, Celso Guimarães, que morreu num Ele não era acidente de trabalhador trabalho. meu, não, filho. Era trabalhador seu, inclusive você foi Não é condenado a trabalhador. pagar indenização, Não porque é era, meu, da, não. era da Marçal Você Participações, não sabe de gente. nada, Quem será filho. que era essa empresa Marçal A Participações? empresa locou espaço pra Nós outra da universidade, empresa. Olha o que você é, nós né, da né? Você é uma universidade que somos de mentirosa, esquerda, você a acabou de gente mentir. luta para que Você as luta pessoas pra continuar tenham mentindo acesso e ao falando conhecimento. coisas que sofisma Calma vai aí, ficar gente. repetindo sem parar. Calma Peraí aí só um que ele pouquinho, que você tá mentindo. Tá Tá faltando mentindo. inteligência emocional pra Aham. você Inteligência ficar, emocional. né, voltar é no só debate governar. de universidade. Não, vamos lá, Esse querida é o da tema. universidade, cientista, não sei das Não, contas. o seu tema é a universidade, Marçal. Aí você tenta sair porque você não consegue Você responder. levou pra minha empresa. O que Você empresa tá tem a ver falando com que a universidade? universidade pública não serve pra nada. Tem eu mais te de trouxe 40 vários. mil. Você tem um bloqueio da realidade, Tá, porque a tem mais de universidade 40 mil pública pessoas do meu produz ecossistema. tanta coisa Você que eu tomou vim alguns te citar. processos como se processos E você vem definissem falar uma que pessoa. esquerdista E você é massa que de vem aqui manobra, é sempre Marçal. massa de manobra, porque vocês não escutam absolutamente nada. Nada, não tem coração aberto, Sim, não gente, tem a mente gente aberta. é massa de manobra, não os cursos que o Marçal vende, né? Se não for o Não Lula, as é quem, tentativas então? de subir até, Se não é o né, Lula, é o quem? um monte, né? Se Depois não é o outros Lula, é o que quem, crescer. moça? Como assim, se não é o Lula? O que eu tenho É na quem? universidade? É o Lula, eu não sou, deixa eu você não sou pensar em nada. petista. Não, eu não sou petista. Você eu sei é que você pessoalista. acha. Não, também não sou pessoalista. Que você você tem é? uma mentalidade Que você binária, é? Que que você é é? Lula ou Que você Bolsonaro, é? mas não é assim que funciona E o o que mundo. você Eu é, sou moça? comunista e eu defendo o pensamento crítico, que é desenvolvido nas universidades de Quando na hora humanas, que você largar a que é mamadeira, você desenvolvido vai produzir porque alguma são coisa por essas esse país. pessoas que Quando podem você- acreditar. Quando você, obrigado pela participação. Quando você alargar sua mamadeira, você produz algo relevante para o país e paga imposto, emprega gente e para com esse nhenhenhê. É muita gente. E aí? Tudo bom? Me chamo Ramon, sou historiador. E a sua afirmação ela não se condiz com a realidade, tá? Ela confrontada com a realidade, ela não faz sentido, tá? Por que tem fuga de capital histórico Vamos assim, ó, aqui do deixa Brasil? eu já te que o Brasil não explicar. tá A quebrado? universidade, Ah, ela desculpa, é mudou isso de da universidade, perdão, tá? Isso. A questão da primeiro assim, ó,
massa de manobra, primeiro que é um conceito bastante subjetivo nesse ponto de vista, porque as últimas eleições mostram que as pessoas com maior escolaridade, no caso com o ensino superior, não votaram em um bloco homogêneo, né? Existiram divisão de votos, inclusive a direita ganhou uma leve vantagem, porque as pessoas com maior escolaridade no Brasil hoje, infelizmente, mesmo com todos os programas que incentivam a universidade, mais de 4 mil, não vota nele mais. a universidade pública, os estudos de ensino superior são acessados por pessoas com maior renda. As pessoas com maior renda que estudaram, elas vão o quê? Defender os seus interesses. Então elas não vão votar na esquerda, elas vão votar na direita. Então isso mostrou que porque quem vai defender seu interesse rico vai votar na direita, não vai votar na esquerda. Você falou de alguns nomes que a universidade já chegou a formar e que hoje a gente pode falar, a nossa companheira falou sobre a professora Tatiana Sampaio Corrêa, que desenvolveu uma pesquisa que está fazendo com que pessoas que tinham paralisia postátil voltar a andar. A gente tem, por exemplo, o Miguel Nicoleles, que também é um outro cientista que tem uma pesquisa de interface entre cérebro e máquina, que conseguiu para as Olimpíadas, Miguel Nicoleles, na Paralimpíadas do Brasil, fazer uma pessoa que era paraplégica chutar uma bola, né? A gente tem até uma pesquisadora que se chama Joana Dobenheiner, que ela desenvolveu um estudo revolucionário de fertilizantes, inclusive o agronegócio acaba lucrando muito, né, com as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade brasileira. Então, a universidade brasileira, ela forma vários e grandes nomes para o Brasil e para fora do Brasil. E a gente tem, inclusive, pensadores dentro das ciências humanas, como o Christian Dunker, que é uma referência da psicanálise no mundo inteiro. A gente tem o Mário Sérgio Cortella, que também é um outro cara muito conhecido, professor Clóvis Barros. Eu poderia citar vários nomes, eu estou só citando os nomes mais mainstream do Brasil para mostrar como que a universidade pública forma, sim, pessoas, a universidade brasileira forma, sim, pessoas que são grandes pensadores e que não são massa de manobra. Agora, meu ponto de vista, qual seria o seu interesse em deslegitimar a universidade brasileira? Eu acredito que você... Eu acredito que você... Eu vou finalizar e daí eu passo a palavra. Pode ser? Pode. Eu acredito que a deslegitimação da universidade brasileira por pessoas da direita vem muito de encontro ao interesse de fazer o quê? De vender os seus mecanismos de enriquecimento, de vender os seus cursos, né? Hoje, no Brasil, a universidade ainda é a grande ferramenta de mobilidade social, não é o empreendedorismo. O empreendedorismo, a maioria dos empreendedores, eles fecham seus negócios em 5 anos. O empreendedorismo, a taxa de fracasso é gigantesco, enquanto que a universidade ela forma profissionais que vão ter carreira de longo prazo. Então, para finalizar, meu ponto de vista é que você deslegitima a universidade para poder vender os seus cursos, porque num momento de imediatismo que a gente vive hoje, você diz assim, a pessoa não deve investir em 4 ou 5 anos de um curso universitário, mas vai investir numa mentoria aqui com o Pablo Marçal e vai ficar rico. E a gente sabe que a realidade não é bem assim, que os exemplos de fracasso dentro do meio empreendedor é muito maior e que a universidade ainda hoje é o grande ferramenta de mobilidade social e de estabilidade financeira para o povo trabalhador do Brasil. Muito bem colocado tudo que você falou. E como é que a gente vai continuar investindo numa coisa que nem vai ter emprego para isso mais? A previsão é que nos próximos 15, 20 anos, a maioria dos empregos, pelo menos 300 profissões, deixem de existir, com tanta tecnologia, algoritmo e tudo. A minha questão, pode ser até uma frustração pessoal de não ser companheiros de vocês enquanto aluno de faculdade pública, mas a minha treta é com filhos de ricos. Eu acredito que todo rico tem que pagar a faculdade pública, só isso. Para mim, tem que ter cota para pobre, sem diferenciação. Às vezes, numa família que o pai é negro e a mãe é branca, um filho sai branco, outro negro, quem tem cota é só o que saiu negro. Não faz sentido isso. Para mim, tem que ser todo pobre. Toda família que a pessoa é pobre, para mim, não faz muito sentido isso, mas não faz muito sentido, mas esse é o detalhe. Eu não sou contra a universidade, eu sou contra o que estão fazendo com isso. O Fernando Henrique, que era um catedrático, ele é um cara que construiu uma faculdade. O analfabeto construiu 18 no primeiro. Tu vê a importância que o governo de esquerda deu. A importância de manipulação de massa de manobra. Porque se fosse esse o exemplo, eu acabei de colocar que os dados mostram que... Você não deixou falar, Isso. Mas só que os dados mostram o contrário. Não, eu estou te falando, eu conheço os números. Então? Fernando fez 1, o Luiz fez 18. Isso, mas os votos do superior não vão todos para a esquerda. E aí que está o detalhe. A gente só precisa ver o que a gente está investindo. A gente investe 140 bilhões em educação.
No ensino médio, 90% das pessoas não sabem matemática básica. A gente está jogando dinheiro no lixo. Eu estou querendo meus métodos, não. Eu servindo a nação, eu não quero vender mais nada. Para mim, não preciso disso. Eu tenho negócio em 19 segmentos, mais de 70 Então companhias. defenda a universidade. Então, eu quero uma universidade diferente, que rico pague para o filho dele estudar, só isso. É só isso. O Ramon colocou muito bem, e eu imagino que a fala, até para produzir corte, acaba gerando uma repulsa. Eu não sou contra a universidade. Eu só quero que rico pague para o filho estudar. Porque a maioria das pessoas, o rico tem que pagar. Não, é o seguinte, o problema de gasto público é que se rico for favorecido, porque o filho do rico estuda numa escola particular, depois ele faz um cursinho. Como é que nós que somos da quebrada, eu vim de baixo, hoje eu não estou mais embaixo, como é que o de baixo vai conseguir passar? Vocês conseguiram. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que proteger a universidade, porque senão a maioria das cadeiras vão ficar para os ricos, principalmente as cadeiras de medicina, os caras investem uma vida nessas pessoas. Só isso. Vou por cima. Você é o? Christian. Christian, vai lá, Christian. Christian, empresário. Tenho uma trade. Sou sócio da minha ex. Trouxe o assunto lá de trás. Estudei a vida inteira em escola pública, tá? Sou formado na área de TI. A minha ex é formada na área de comércio exterior. A gente tem uma trade. Trazemos produto da China. Eu acho fundamental, sim, ter a escola pública, tá? Senão pessoas como eu não teriam nenhuma chance, tá? Sou anarquista, sou de esquerda, tá? Anarquismo à direita não existe, tá? Para quem ainda acha que essa loucura existe. Anarquista existe aonde? E vou dizer o seguinte, nós, trabalhadores, a gente tem que empreender por nós mesmos, tá? A gente tem que se organizar. A gente tem que criar o nosso CNPJ e lutar por nós mesmos. Não estou falando que o Marçal ou a classe do Marçal é vilã, mas se a gente não se organizar, se a gente não tivermos por onde criar os nossos caminhos, a gente não pode ficar dependente dos outros. Gostou desse corte? E quer ver mais conteúdos como esse? Já se inscreve no canal, deixa o like e fortalece esse trabalho. Vire membro e ajude a gente a continuar trazendo conteúdos que a grande mídia não mostra.